Esse vídeo é direto ao ponto. Se você está tentando emagrecer, talvez há meses, talvez há anos, existe um mecanismo funcionando dentro de você que ninguém nunca te contou. E ele te faz repetir os mesmos padrões. Te sabota sem ao menos você perceber. E te faz achar que é falta de força de vontade. Só que não é. Hoje eu vou te mostrar o que realmente te impede de emagrecer de forma fisiológica e prática. Existem hormônios que te fazem sentir fome o dia inteiro, o ciclo de recompensa que prende a sua mente e aquele padrão que faz você prometer e não cumprir. E eu vou te mostrar como sair disso de forma possível, honesta e adulta. Resultado real exige desconforto real e você precisa saber disso agora. E eu prometo que depois que você entender isso, nunca mais vai olhar para o seu emagrecimento da mesma forma. Se você é nova aqui, prazer, eu sou a Cláudia Amaro, sou nutricionista materno-infantil e hoje eu quero te dizer que a culpa não é sua. Existem algumas situações que podem sabotar o nosso emagrecimento que às vezes nós não fazemos ideia. Esse mecanismo começa no seu corpo, não na sua força de vontade. Existem dois hormônios que comandam quase tudo no seu emagrecimento, que são leptina e grelina. A leptina é o freio para sua fome. Leptina é o hormônio produzido pela gordura corporal. Ele, na verdade, deveria agir como um freio. Quando você já tem energia estocada, ele envia um sinal para o cérebro dizendo: tudo bem, já pode parar de comer. Mas quando você vive cansada, dorme pouco, come correndo, esse freio ele falha. É como se o seu cérebro não recebesse esse aviso. Já a grelina funciona como um acelerador que faz a fome disparar. E a grelina é um hormônio que ela aumenta quando o seu corpo sente ameaça. Que ameaça é essa? Falta de sono, estresse, longos períodos sem comer. E ela sobe para garantir que você sobreviva. Tá vendo como que não é falta de força de vontade? É pura química. E mulheres, principalmente mães, são um terreno perfeito para esse desajuste. Um outro fato é quando o seu sistema de recompensa está sobrecarregado e o seu cérebro começa a buscar microprazeres para compensar. E a soma fatal para as mães. Muito cansaço, sono picado, sobrecarga mental, refeições caóticas, resultando em leptina baixa e grelina alta. E uma sensação constante de estar fora do controle. E o doce, ele funciona como essa recompensa rápida. Exatamente o que um cérebro exausto procura. Outro ponto é tomar decisões demais. Você toma decisão o dia inteiro. Chega no final do dia, você não tem capacidade de escolher o que comer. E aí o cérebro ele vai escolher o que é mais fácil. Como pedir comida, comer o que está pela frente, beliscar. E aí você repete aquele mesmo padrão que já é conhecido. E esse ciclo, ele não é psicológico, e sim biológico. Então ele precisa ser tratado como tal. E tem um ponto que ninguém quer ouvir, mas que ele é fundamental e extremamente importante, que é: você vai ter que passar vontade. E em algum momento você vai ter, sim, que escolher entre o prazer momentâneo ou o resultado que você realmente diz que quer. Não existe mudança sem renúncia. E a gente não emagrece com atitudes infantis. Não existe fórmula mágica. Existe decisão adulta. E eu digo isso porque algumas vezes eu atendi pessoas que queriam emagrecer, mas não abriam mão do paladar infantil. Então era uma situação extremamente difícil e delicada, porque a pessoa não abria mão de determinadas coisas. Nesse ponto não tem muito o que fazer. É você encarar a realidade e perceber aquilo que você faz de bom hábito ou de mau hábito. E o corpo muda quando a sua postura muda. Não precisa sofrer,
mas você precisa escolher. E escolha adulta não é sobre rigidez, é sobre clareza. A que ponto que você quer chegar? O que você faz hoje que vai refletir nesse ponto que você vai chegar? E você vai ter que decidir de verdade aquilo que você realmente quer. Vai ter dias que você vai comer o que você precisa, não aquilo que você quer. Vai ter horas que você vai ter que fechar o aplicativo do delivery. Vai existir vontade de doce que você não vai atender. E isso não é tortura, é maturidade. E ninguém te explica isso porque querem te vender facilidade. Mas aqui eu não vou fazer isso com você. E como de fato você pode quebrar esse mecanismo? Número 1, refeição básica. Não importa o caos do dia, se você tem a refeição básica, proteínas, fibras, gorduras boas, você estabiliza grelina e leptina e reduz a compulsão. Número 2, regras que reduzem a decisão. Uma espécie de economia mental, como comer antes de pedir. E é aqui que funciona o pulo do gato. Todas as vezes que você tiver uma vontade gigantesca de pedir uma pizza ou qualquer coisa, um hambúrguer, um lanche, enfim, você vai fazer o teste. Antes de você pedir a pizza, por exemplo, você vai comer a sua refeição base. E aí, depois que você terminar, aí você vê se realmente você vai querer comer aquela pizza ou não. Isso faz muita diferença. E se realmente for uma vontade genuína, você vai comer apenas uma fatia, por exemplo, e não a pizza toda. Tenha uma lista fixa de lanches, e esses lanches você pode adaptar de forma mais saudável para você mesmo fazer em casa. Já puxando o gancho, tenha sempre escolhas pré-programadas, porque isso vai te facilitar muito mais. Você não depende de força de vontade, você precisa de estrutura e organização. Número 3. Consertar o sono, nem que seja por etapas. Durante muito tempo, eu achei que trabalhar de madrugada era uma solução. Eu era produtiva, eu era eficiente. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas. Só que com isso eu estava pagando um preço que o meu corpo não tinha condições de sustentar. E eu estava fazendo o quê? Sacrificando a minha boa noite de sono, base número 1, para o ajuste da leptina e da grelina. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir mais fome, a ficar muito estressada. Eu vivia me perguntando por que que eu não tenho autocontrole. Nesse caso, não era falta de força de vontade, era biologia. Quando eu parei de tratar o meu corpo como máquina, eu passei a respeitar o que a ciência explica. O que te impede de emagrecer não é preguiça, é um mecanismo fisiológico, emocional e cognitivo funcionando ao mesmo tempo. E aí você precisa desmontá-lo por partes. Lembre-se, a sua vida não muda com motivação, muda com escolhas maduras feitas todos os dias.